Amados irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias em Hebreus 11. Irmãos, ao longo de milênios, temos testemunhado por meio da história, homens simples e sem nenhuma expressão realizarem feitos grandiosos, né? Hoje, vamos abordar essa estranha força que faz com que esses homens alcançaram, na verdade, o seu lugar na galeria de heróis da fé, na história, né? E como que pequenos atos de fé podem desencadear grandes acontecimentos anos depois, ou até mesmo gerações depois, né? Vamos ler brevemente aqui o texto que está em Hebreus 11, 6, na parte A do versículo, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, a Escritura é bem clara acerca disso, que sem fé nenhuma pessoa poderá agradar a Deus. Mas o que é fé? Muito se fala de fé. A definição de fé podemos encontrar aqui mesmo em Hebreus 11, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, irmãos, é uma coisa abstrata, é uma coisa que não podemos tocar, uma coisa que não podemos ver, algo que vem do mundo espiritual e que é um dom de Deus para nós. Porém, neste mundo físico, a fé se manifesta de uma forma que nós podemos enxergá-la, de uma forma que nós podemos até tocá-la, e nós veremos isso a seguir. Amados irmãos, Hebreus 11, 6 afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por quê? Na parte B do versículo, ele já dá essa resposta para a gente. Porque primeiro, quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Esse é o primeiro pré-requisito, certo? Para quem se aproxima de Deus. É o primeiro requisito de quem tem fé. É crer que Ele de fato existe. Irmãos, hoje na igreja moderna, vivemos algo controverso. Vemos muitos irmãos que dizem professar uma fé em Deus, dizem acreditar em Deus, mas, de fato, irmãos, na prática, isto não ocorre. Porque quem testifica de Deus é a sua palavra. Como é que eu vou crer em um Deus se eu não creio naquilo que está escrito acerca dele? Vou dar um exemplo para vocês. Na internet nós vemos muitas discussões sobre o livro de Gênesis. Existe uma boa parcela de cristãos, hoje em dia, que não acreditam que Gênesis seja literal. Eles acreditam que Gênesis é uma espécie de mito. Não só Gênesis, mas outros livros da Bíblia, como também Apocalipse. E por aí vai. Irmãos, crer que Deus existe inclui em crer na sua palavra. Crer que Ele fez assim como está escrito. E não achar que o que foi escrito, ou algumas partes, não passam de um conto de fadas. Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É assim que diz as Sagradas Escrituras. Mas se eu não acredito naquilo que as Sagradas Escrituras testificam, como é que eu posso então dizer que acredito em Deus? Isso é uma grande controvérsia, né? Segundo motivo, quem se aproxima de Deus
deve crer que Ele é galardoador. Amados irmãos, galardoador quer dizer aquele que recompensa, certo? Ou seja, que ele recompensa aqueles que o buscam. Por toda a Escritura, vemos, desde o Antigo Testamento até passando pelo Novo, vemos homens de fé buscando a Deus. E o próprio Jesus, Messias, ele incentivava os seus seguidores a buscarem ao Pai pedindo em oração. Por exemplo, o próprio disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7-8. Mas irmãos, se eu não acredito na palavra de Deus, como é que eu posso buscar a Deus? De fato, como eu posso acreditar nas promessas que estão contidas nela e assim buscar o Deus que faz as promessas? Perceba que o primeiro pré-requisito, certo? Para se aproximar de Deus, né? Para agradar a Deus, é ter fé, né? E primeiro, se aproximar, crer que Deus existe, crer que Ele é galardoador. Esta é uma certeza, meus irmãos, de que não estamos falando com um Deus alheio às nossas necessidades, ou um Deus que está longe de nós, um Deus que habita em luz inacessível. Sabemos que hoje, na nova aliança, temos o Deus Emanuel, Cristo Jesus, que está bem perto de nós para nos auxiliar e nos ajudar em tempo oportuno. E assim, sabemos a esperança de nossa fé. Sabemos que a fé que temos não é em vão. Entendeu, irmão? Até então, deixa eu avançar aqui um pouco mais neste pensamento. Essa força estranha, chamada fé, está presente em todos os cristãos. É isso mesmo, em todos os cristãos, não só em Moisés, não só em Abraão, não só em Daniel, não só nos heróis da fé, mas de fato em todos nós, né? E é o meio pelo qual importa que todo cristão seja salvo, pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Efésios 2:8, pastor Zezinho falou sobre essa mensagem no início do nosso culto. Se é mediante a fé, irmão, então todo o cristão tem que ter fé. E ela deve ser aparente na vida de todo cristão, na vida de todo crente. A palavra de Deus afirma que devemos andar segundo, não segundo aquilo que os nossos olhos podem ver, né? Aquilo que os nossos olhos nos mostram, mas sim pela fé, andar pela fé. 2 Coríntios 5:7 afirma isso. O que nos leva ao segundo ponto de hoje, em que a fé, ela não deve ser algo, digamos assim, apenas um dom. Ela deve se tornar um estilo de vida, né? Esse é um estilo de vida incentivado pelas Sagradas Escrituras, mas que muitas vezes pode ser interpretado como loucura por aqueles que estão a contemplar a nossa vida. Quem aí já não escutou, né, no princípio, quando é novo convertido, se parece que está ficando doido, está agindo de maneira estranha, você passa a pensar não segundo a lógica do mundo, mas segundo a lógica do reino de Deus, né, que é bastante controversa para quem está no mundo, né, meus irmãos?
vemos que devemos exercitar a nossa fé. A nossa fé deve ser, antes de mais nada, um estilo de vida, pelo qual importa que vivamos, pelo qual importa que acessemos o reino de Deus e que possamos trazer o reino de Deus aqui para a terra. Nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Somos ou não somos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e ter esse estilo de vida, né, basicamente, nós podemos ver algo se materializar, né, em nossas ações. Por exemplo, ter fé é ter esperança e perseverar mesmo quando tudo parece perdido. Vamos aqui para Hebreus 11, vamos ler aqui o versículo 17 e o versículo 18, que diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Sabe, irmãos, parecia que era o fim da linha para Abraão, quando Deus requereu aquilo pelo qual ele vivia. Porque muitos estudiosos, teólogos, vão afirmar que Isaque era aquilo que de mais precioso Abraão tinha. Mas eu discordo. Eu acredito que o que mais precioso Abraão tinha era a promessa de Deus. Porque muito tempo antes de Isaque existir, Deus já tinha chamado Abraão, já tinha revelado suas promessas a ele. Então o que motivava Abraão, pelo que Abraão vivia, pelo que ele tinha, possuía a sua fé, era a promessa de Deus na sua vida. E foi aquilo que justamente Deus requereu, aquilo que era mais precioso para ele naquele momento. Irmãos, a promessa de Deus, né? Abraão teve, é por isso que ele é chamado de o pai da fé. Aquilo que era mais importante para ele, que era a promessa de Deus, né? Ele julgou que Deus era poderoso para fazer aquilo, segundo ele tinha prometido, que ele era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque dos mortos, se ele quisesse. Isso é fé. É quando nada faz sentido, às vezes, o que está acontecendo em nossas vidas, mas nós seguimos conforme a promessa de Deus em nossas vidas, acreditando na promessa de Deus em nossas vidas, né? Irmãos, e assim como Abraão, assim como vários outros profetas, né, apóstolos, vai chegar um momento em nossas vidas em que a nossa fé será provada. Isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza para todos nós. Irmãos, a nossa fé será provada em algum momento da nossa vida. Vemos isso por meio da vida dos heróis da fé. Mas por que é que a nossa fé é provada? Não é Deus que dá a fé? Por acaso Ele não sabe o que foi que Ele deu para a gente? Por que a fé precisa ser provada? Por gentileza, abram as suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 6. Vou beber um gole d'água aqui enquanto vocês acham. Vamos lá, ler aqui 1 Pedro 1, a partir do versículo 6. Nisso, vocês exultam, ainda que por agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece,
mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês os amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Irmãos, é por isso que todo cristão, vai chegar um momento na vida do cristão, que ele terá a sua fé provada. Porque quando a sua fé é provada, certo? Ela coloca a prova, certo? Ela é a prova para os homens que estão ao redor, que você tem um tesouro dentro de você. Um tesouro que não é corroído. O tesouro que não pode ser roubado. Um tesouro inestimável. Que diz que a fé, ela é provada assim como ouro pelo fogo. E que produz, quando é provada, louvor, glória e honra. E toda a recompensa vocês receberão, nós receberemos, quando Jesus Cristo for revelado. E quão gloriosa será a nossa recompensa, porque nós não vimos a Cristo, mas cremos nele e temos grande alegria. Irmãos, e esta prova, ele é um caminho de salvação, certo? Sabemos que somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas quando a nossa fé é provada, sabemos que estamos no caminho certo. Que Deus nos acolhe nesse caminho, que faz parte do processo. Não é porque você é provado, não é porque a sua fé está sendo testada, que você não é amado por Deus. É justamente o contrário, irmão. É justamente porque você está sendo provado, porque a sua fé está sendo testada, que Deus te ama. E esse teste, essa prova de fogo, produzirá louvor, glória e honra. Glória a Deus, aleluia. Segundo, caminhar, ter fé é caminhar pelas promessas espirituais de Deus em um mundo material. Vamos voltar lá para Hebreus 11. Hebreus 11, do 13 ao 16, a palavra vai falar assim para a gente. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Preste atenção, irmão, aqui nessa passagem. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, nós não devemos andar esperando as promessas do mundo. Nós não devemos andar segundo aquilo que o mundo nos promete, mas segundo, sim, o que as promessas espirituais de Deus contidas nas suas palavras passam para nós. É por isso que os nossos irmãos, é por isso que as primeiras gerações de crentes suportaram todas as aflições, passaram por todas as tribulações, todas as dificuldades, porque eles não tinham em vista as promessas que estavam aqui do mundo, não tinham em vista as riquezas desse mundo, as glórias desse mundo, eles tinham em vista
as riquezas celestes, a glória celeste, que em nós há de ser revelada. E esse é um dilema que a igreja moderna vive. A igreja moderna está dividida entre dois tipos de igreja: aquela que busca a glória de Deus, busca as promessas do reino celestial, e a igreja que busca a sua própria glória. A igreja que está abastada, que diz a si mesma que está rica, que não precisa de mais nada. Em muitas dessas igrejas, quando dizem que Jesus está voltando, alguns chegam até a pensar: não, fica aí mais um pouquinho, porque aqui está bom, para a gente está bom, porque não visam a glória de Deus, mas sim as glórias aqui desse mundo. Essa semana, o mundo gospel foi abalado por diversas notícias de diversas personalidades desse meio, cobrando quantias absurdas para pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus que gera libertação, que gera salvação. Quanto se pode cobrar pela palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? Quanto se pode cobrar por uma palavra que pode salvar a tua alma do inferno durante toda uma eternidade? Isso é uma coisa inestimável, não tem preço. Irmãos, é por isso que o próprio Jesus, quando veio, deu o exemplo para nós. Vocês receberam de graça entregue, mas estão comercializando a palavra de Deus, visando as riquezas desse mundo, a glória desse mundo. A palavra de Deus é simples. Era para mim conseguir pregar a palavra de Deus em uma igreja que tem 5 pessoas, 10 pessoas, assim como uma igreja que tem 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Essas pessoas importam ou não importam para o reino de Deus? Afinal de contas, foi por elas que Cristo morreu ou não morreu no madeiro? Então, irmãos, que esse pequeno trecho possa nos servir como farol para nos manter sempre de olho nas promessas que estão no céu, que é o avanço do reino de Deus. Nós devemos trabalhar, é por isso que nós devemos trabalhar pelo avanço do reino de Deus, e não trabalhar por termos os cofres de uma igreja cheios de dinheiro, enchermos congregações só por status, e não se preocupando com a alma desses irmãos. É por isso que verdadeiramente os heróis da fé trabalharam pelas almas. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Amados irmãos, ter fé é crer que nada nessa terra é capaz de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Tem muita gente aí vendendo o seu ministério, atrás de dinheiro, atrás de fama, negociando princípios da palavra de Deus, só para estar na mídia. Os princípios do reino de Deus, irmãos, são inegociáveis. São inegociáveis. Porque são eles que mantêm as ovelhas no caminho reto, rumo à salvação. Irmãos, ter fé é rejeitar os convites da carne e os banquetes de Satanás, sabendo que temos uma melhor esperança. Irmão, não troque o ministério que Deus te confiou, não troque a missão que Deus te confiou por um momento de prazer. Tenha fé, irmão. Um momento de prazer é só um momento de prazer. Ele vai e passa. Só que ele pode levar contigo o teu ministério. Ele pode levar contigo o teu testemunho diante dos homens.
e arrancar de você toda a credibilidade que é necessária para que seja pregado o evangelho do reino a toda criatura. Irmãos, ter fé é o que nos faz buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. É buscar primeiro os interesses de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não os nossos próprios interesses. Se tem algo que eu estou buscando, que é de meu interesse, que está em conflito com o reino de Deus, que fé é essa que eu tenho, irmão? Se na primeira oportunidade eu troco o reino de Deus por uma esperança mundana, por uma recompensa mundana, não troque o reino de Deus, irmão. Não troque a sua fé por alguns momentos de bonança, alguns anos de bonança aqui na terra. Não vale a pena. Irmãos, até então, recapitulando até aqui, aprendemos algumas coisas, né? Aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. 2, aprendemos que todo crente tem fé. Irmão, mas não, todo crente tem fé. Se ele não tem fé, não é salvo. Porque para ser salvo, primeiro tem que ter fé. Entendeu? 3, aprendemos que todo crente deve exercitar a sua fé. Deve ser um estilo de vida pelo qual você deve viver, pelo qual importa que todo cristão viva. 4, a sua fé, em algum momento ela será provada. Isso é um fato, isso é uma certeza, e ocorre a todos os cristãos. Alguns passam por provas mais brandas aos nossos olhos, outros por provas mais pesadas, mas todo mundo tem a sua prova. Alguns talvez enfrentam provas durante boa parte de sua vida, outros enfrentam provas durante um curto espaço, mas que importa? Deus é soberano, é Ele que dá a prova para cada um. Ele é Deus, e nós não precisamos reclamar acerca disso para Ele, porque a prova de uns é tão branda e a minha prova é tão longa, tão árdua. Isso não compete a nós, isso é competência de Deus. E aqui, irmãos, eu queria entrar no último ponto dessa noite, que é: devemos semear com fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos ver esse ponto agora, porque pela fé, homens semearam grandes conquistas, né? Todos os dias, irmãos, homens grandes e pequenos lançam as suas sementes de fé. Vou dar um exemplo aqui para vocês. John Wesley, muita gente conhece John Wesley, né? Um grande ícone da igreja reformada. Ele abalou o Reino Unido com as suas pregações. Foi, né, para o Novo Mundo, foi para a América e ajudou a evangelizar boa parte daquele território. Seus sermões e o material teológico que ele produziu ajudou a gerações a serem firmadas na fé. Ele discipulou pessoalmente dezenas, que se tornaram centenas, que depois se tornaram milhares de pessoas, e alcançou um grande testemunho de vida pela fé. Produziu muito para o reino. E eu quero comparar o John Wesley hoje com um simples homem, pai de família, que evangeliza a sua família, que alcança os seus da sua casa, que diariamente prega com a palavra de Deus e também com as suas atitudes para a sua família, que ganhou 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, a família inteira para Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que estes 2 tipos de homens, grandes e pequenos, semearam na fé, viveram pela fé. Um deles alcançou milhares, transformou gerações. O outro alcançou algumas pessoas, que lá na frente
podem se tornar dezenas, centenas, milhares, nós não sabemos. Mas é uma semente de fé. Lembra que Jesus comparou a fé a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, que quando é plantada, cresce e se torna rapidamente a maior planta do jardim. Isso é a fé. Todo dia, homens grandes e pequenos semeiam em fé, fazem grandes e pequenos atos de fé. Hoje eu queria te incentivar, irmãos, a semear em fé nas suas vidas, nas nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Porque semear em fé, né? Vou dar um exemplo aqui de pessoas que semeiam em fé. Um homem que planta uma horta pensando em doar parte para sopas comunitárias, onde a palavra de Deus é pregada, isso é uma semente de fé, isso é semear em fé. Um pastor que larga o seu emprego, a sua vida boa, para atender o ID de Deus, plantando uma congregação no interior, passando por maus bocados, anônimos, esquecidos, aflitos, famintos, necessitados. Esta é uma semente de fé. Isto é semear em fé. Ter fé, irmãos, são pequenas atitudes que podem gerar grandes impactos na vida de muitas pessoas. Vocês não fazem ideia, vocês que estão aí na internet hoje, vocês que semeiam em fé nesse ministério, vocês que mandam uma cesta básica, que pode evitar com que naquela semana uma família carente passe fome. E por meio disso, Deus é glorificado. Por meio disso, o reino de Deus avança. Aquela sua peça de roupa que você doou para o bazar, que você usou pouquinho, pode evitar uma pessoa de andar nu, desamparada. É uma pequena semente de fé que gera um grande impacto. Porque só quem recebe aquela semente de fé sabe, irmão, como é que é. Ontem celebramos 13 anos de ministério. Há 13 anos atrás uma semente de fé foi plantada. Uma família atendeu o ID do Senhor. E por meio dessa semente de fé que foi plantada, dezenas, centenas, milhares de vidas foram impactadas. Foram libertas. Libertas não só do pecado, meu irmão, mas libertas também daqueles que praticam a extorsão espiritual, daqueles que seguem dia após dia, sendo machucados pelo Evangelho, que era para trazer liberdade, mas não, eles usam o Evangelho como uma cangalha, em cima do povo. Muitos que estão aqui, estavam com as costas machucadas, tamanho era o fardo que colocaram em cima de vocês, e daqueles que estão assistindo aqui também, e por causa de uma semente de fé, que foi plantada há 13 anos atrás, olha só mesmo, centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas são impactadas, foram diretamente impactadas, e eu quero te incentivar no dia de hoje, a semear em fé também, em pequenas coisas, meus irmãos. A tua oração pelo aquele teu familiar é uma semente de fé, não se engane. Todas as vezes, você que é convertido, todas as vezes que você tem uma briga e que você é machucado em casa, que você tem a oportunidade de responder à altura e que você não o faz, e que você ora pelaquela pessoa, você trata aquela pessoa bem, é uma semente de fé do Evangelho que você está colocando ali. São pequenas coisas, meus irmãos, no dia a dia, que causam um grande impacto na vida das pessoas. O nosso testemunho no dia a dia pode alcançar mais vidas do que até mesmo a palavra de Deus. Quantas pessoas já, da nossa família, nossos familiares, pessoas próximas de nós, amigos, já não foram convertidas por algum tipo de situação
desafiadora que você passou na sua vida, mas que você decidiu encarar com fé. Você decidiu atravessar aquela situação com fé. E no meio daquela situação desafiadora, você foi distribuindo sementes de fé ao longo. Meus amados irmãos, para concluir, eu espero que para o resto de nossas vidas, a fé seja o nosso estilo de vida. A fé seja a nossa bandeira. Não seja a nossa bandeira coisas supérfluas desse mundo, mas seja a nossa bandeira, a bandeira da Jerusalém de cima, do alto, porque é isso que Cristo espera de nós. É por isso que até mesmo nós nos chamamos de evangélicos, é ou não? Evangélico é aquele que vive segundo o Evangelho, é aquele que atende ao Evangelho. Cristão quer dizer pequenos cristos, é uma versão em miniatura de Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Então, que nós possamos seguir os exemplos de fé destes homens, destes heróis da fé, e que pelo exemplo da nossa vida, pelo exemplo de fé da nossa vida, muitas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Irmãos, eu espero que essa breve palavra tenham edificado a vida de vocês hoje. Vou passar agora a oportunidade novamente para o grupo de louvor. Que Deus abençoe a todos vocês e que tenhamos fé.